I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got. Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Para você, meu amigo ligado aqui no canal 25, está começando mais um placar eletrônico, está começando o mês de maio. Eu sou Murilo Bronzeri, o MB, e este é o programa com maior debate, maior humor esportivo na sua cidade de Jundiaí e região. É o programa dos 3 M's. O MB, Murilo Bronzeri, o M10, Nivaldo Moselli, o Ademir da Guia da Mesa. É um lorde. E o M5, Felipe Melo, JB Monteiro foi suspenso. Ele teve uma discussão com a nossa diretora Elisete por causa de um café e ele foi suspenso provisoriamente. Tudo indica que segunda-feira ele vai ser julgado pelo STJD e talvez segunda-feira esteja de volta aqui para comemorar o título do Corinthians. Em seu lugar, maestricamente, Flávio Bagnoli, o F9, monstruoso F9, palmeirense de 4 costados. E vamos falar hoje das finais dos estaduais, hein? Quantas finais, o que está acontecendo no país. Corinthians 1, 2, 3, Ponte Preta 0. A Ponte Preta, que eliminou o Santos, eliminou o Palmeiras, pipocou na final. E o Corinthians foi mais uma vez muito competente e venceu o primeiro jogo. Que final fácil que ficou para domingo, hein, Corinthians? Que final fácil. Segunda-feira vai ter mais uma comemoração de título que vai ser vista aqui no placar eletrônico, vai ter comemoração de título aqui no programa. O Flamengo venceu o Fluminense por 1-0, que falha do zagueiro Rafael, que falha, o que aconteceu? Desculpa, Renato, né? Renato, que falha do zagueiro. O Flamengo venceu por 1-0. Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 0, está em aberto ainda essa final, que pode acontecer. E Atlético Paranaense 0, Coritiba 3. O que aconteceu com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada? Que todo mundo diz, não dá para ganhar na Arena da Baixada, essa desculpa acabou. O Coxa foi lá e fez 3-0 em plena final. Muito sobre os estaduais. Vamos aos nossos destaques. Vamos começar sempre pelo maior salário. Nivaldo Moselli, é um privilégio aqui iniciar o mês de maio com você. Mais uma vez, mês de maio que tem Brasileirão e Cartola, hein? Vai ter uma liga do placar eletrônico comandada por Flávio. Flávio vai ser o comandante da Liga do Placar Eletrônico do Cartola e vai ser dados os resultados aqui no programa, tá? Tudo bem com você? Tudo bem. Privilégio enorme te receber. Deus, Seu bem. destaque de hoje, Moselli? Igualmente, um abraço para o Flávio outra vez. Bom Obrigado. estar com ele aqui também, os amigos. E o meu destaque são exatamente os estaduais, que muita gente, muito grande parte da imprensa, e famosa, não é qualquer um que está falando, não. De São Paulo, principalmente, quer acabar com os estaduais. Os estaduais estão provando que o detalhe está aí, estádio lotado, muita emoção, jogos decisivos. Passa aquela fase, passa rápido a primeira fase, mas quando chega na fase decisiva, empolga mesmo. É uma tradição que, mas nem longe de acabar, pode alguém pensar. Então a gente viu, vou voltar a falar, estádios lotados, alegria das torcidas, rivalidade dos grandes principalmente, que chegam quase sempre. Então não mude os estaduais, tem que ver uma outra forma, mas estaduais tem que continuar para sempre, é tradição.
Tá aí o destaque de Nivaldo Moselli, nosso Ademir da Guia, Flávio Bagnoli, tudo bem com você? Estamos iniciando maio, privilégio te receber novamente aqui no Placar Eletrônico. Seu destaque de hoje, Flávio. Primeiro, obrigado Moselli, obrigado Murilo pela presença aqui, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, sempre que possível estarei por aqui. Bom, meu destaque inicial vai ser inevitável, né? Falar sobre a final do Campeonato Paulista, do nosso campeonato aqui estadual. O Corinthians, com todos os méritos, acabou com a Ponte Preta, né? O Corinthians conseguiu fazer o que o Palmeiras e o Santos não conseguiram. Se organizou taticamente, estudou a Ponte Preta, porque o ponto forte da Ponte Preta todos sabem que é jogar em casa. Então, contra o Santos e contra o Palmeiras aconteceu a mesma coisa. Ela garantiu o resultado em casa, depois jogou pelo resultado com o regulamento embaixo do braço, fora de casa. E o Corinthians não permitiu que eles fizessem isso. Méritos do time, méritos do Carille, na minha opinião, que organizou muito bem o time jogou de forma muito organizada, muito eficiente, e um destaque maravilhoso para as atuações de Rodriguinho e Jadson, que foram decisivos e primordiais na vitória. Vou ter que mudar minha opinião. Eu achava que a Ponte ia ser campeã, mas eu acho que agora acabou. Parabéns, Corinthians. Bom, é isso aí. Vamos já alinhar, né? Porque hoje a gente está falando das finais dos estaduais. Enquanto você vê os gols, não é os gols de Corinthians e Ponte Preta, é os gols do Corinthians, né? Essa é a grande verdade. E eu queria fazer duas perguntas para vocês aqui, para a gente poder debater bastante sobre essa final. Primeiro, parabéns ao Corinthians por ter feito um jogo assim, que eu acredito, um jogo perfeito, um jogo de realmente tático. E essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Se fala tanto em renovação de treinadores, se fala tanto em esse negócio de tático, funciona, não funciona, é bom, não é, aqui no Brasil está atrasado. Vocês acham que, por exemplo, o posicionamento do time do Carille ali durante todo o campeonato, né, o que ele faz ali, o posicionamento do Jô, ele colocou Rodriguinho e Jadson ali para jogar e armar o jogo. Vocês acreditam que isso fez toda a diferença para esse resultado elástico nesse primeiro jogo da final e nessa campanha do Corinthians? Taticamente, o treinador realmente decide um jogo, Moselli? Você acredita que muda um jogo o aspecto tático de um treinador? Às vezes, mas eu acho que nesse jogo específico, Murilo, o Flávio e os amigos, foi um futebol simples o Corinthians jogou. A ligação direta, principalmente do Cássio, procurando o Jô toda hora, que saiu um gol assim. Então era essa a jogada principal do Corinthians, e a gente viu muitas vezes isso aí. E outra coisa também, que eu acho, que você falou, destacou bem, a fase que está atravessando. Eu não gosto muito dele, mas eu acho que agora ele está jogando bem, o Rodriguinho. Eu acho que não é o jogador ideal para o Corinthians, para comandar o Corinthians dentro de campo. Mas é um jogador esforçado e tem dado certo. E o Corinthians melhorou também. O Corinthians melhorou. Você está falando mal do Rodriguinho? Não, eu falava... Espera um pouquinho. Eu falo que ele não é. Eu vi Rivelino, eu vi Sócrates... Não, tudo bem, mas você está comparando com o Rivelino e Sócrates, é não, maldade. então, mas é por isso que eu estou falando. O Corinthians tem que ter um ídolo. E o Corinthians hoje não tem um ídolo no time. Cássio. Cássio, esqueci. Cássio. Não, o Cássio não é nem ídolo, ele está acima de ídolo. Cássio. O Cássio é uma bandeira no Corinthians. Cássio é uma bandeira. Agora o senhor fale bem de Rodriguinho, que ele acabou com o jogo. Não, é isso que eu estou falando, que o Rodriguinho está jogando também um futebol simples, eficiente, está se dedicando muito, está com personalidade que ele não tinha, ele não conseguiu ser titular nos times que ele jogou, inclusive no América, na última vez que ele foi de Minas, ele era reserva. E agora ele está, talvez pelo Carille, está dando essa oportunidade para ele, está dando moral, então ele ganhou muita confiança e melhorou muito. Eu tenho que reconhecer isso aí. Agora, o histórico dele no Corinthians, quando ele veio para o Corinthians, não é de nenhum craque. É um jogador que nessas decisões vem sendo eficiente. E o Jadson, todo mundo sabe, é um jogador que sempre jogou bem. Ele teve um atrito com o Muricy quando estava no São Paulo, veio para o Corinthians a troco do Pato, e no Corinthians ele se revelou como um ídolo do time. Mas ainda não está na forma ideal dele, mas fez um golaço, que aí eu acho que acabou o jogo naquele gol.
A gente fala aqui, Moselli, sobre mudança do treinador, mudança de jogador. Como você bem falou, o Rodriguinho era uma aposta, é verdade. Só que ele se firmou nessa aposta, ele confirmou. Muitos jogadores, inclusive a maioria deles, não mudam e não confirmam essa aposta. O Rodriguinho é um jogador que foi confirmado. Inclusive, ele teve até um atrito com a diretoria, que ele queria ir embora. Né, no início do campeonato, e tá aí. Fez dois gols e deu uma assistência fantástica e tá aí. Flávio, para você, quem é o maior responsável em porcentagem? Claro que o Corinthians é um grupo, né? É um time, mas você atribui esse título em porcentagem maior ao Carille, ao Jô. O Jô é um pivô nato, né? Você pega a bola, joga pro Jô, ele ajeita a bola. É impressionante. Inclusive o Guerreiro está fazendo muito isso no Flamengo também. Estão jogando com um pivô. Você joga a bola, ele ajeita e devolve. Carille, Jô, Jadson ou Rodriguinho? Quem é o maior responsável em porcentagem? O Cássio, hein? Para que o Cássio, ele está sendo regular, né? O Cássio, ele sempre, na minha visão, ele sempre foi. Claro que quando o Corinthians ganhou o Mundial, ele se destacou mais ainda. Depois teve umas quedas, tal, e oscilou também, inclusive com o Walter, outro goleiro, mas se firmou de novo. Quem que você acredita que seja o maior responsável em porcentagem por essa campanha do Corinthians, Flávio? Olha, eu acho que no caso do Corinthians é 50% técnico e 50% os jogadores. Eu não falaria de um jogador específico. Tem alguns jogadores que estão jogando melhor, estão sendo mais decisivos, mas eles sozinhos não ganham nada, né? Vocês sabem a minha opinião. Para mim, em 80% dos casos, técnico perde jogo e em 20% ele consegue ganhar. A maioria das vezes, técnico perde muito mais jogo do que ganha. Mas no caso do Corinthians, o Carille está sendo primordial. Ele vem de uma escola do Tite, que para mim é o melhor técnico disparado do futebol brasileiro hoje. Que vai ganhar a Copa, inclusive, na Alemanha ano que vem. Eu também acredito. Que vai ganhar da Alemanha. Eu quero a final contra a Alemanha. Eu quero a final contra a Alemanha, ouviu? Ó, esse senhor tá rindo aqui. Eu quero ver ele rir o ano que vem. Eu quero a final contra a Alemanha. Eu quero a final contra a Alemanha. E na minha opinião, o Carille teve um papel fundamental nisso, porque para mim o Corinthians tem o pior elenco dos quatro. Esse negócio de quarta força, eu acho que não tem muito isso, porque força não envolve só time, envolve camisa, e o Corinthians tem uma camisa forte. O Carille soube entender as limitações do elenco, soube organizar o elenco, e com todas as críticas que ele recebeu, ele está mostrando que não é futebol bonito que vai ganhar, é um futebol eficiente. O Corinthians não joga bonito, o Corinthians tem um elenco limitado. O Corinthians tinha 3 jogadores que foram contratados a peso de ouro, que foi Marquinhos Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto. Marlone também. E o Marlone, mas o Marlone saiu, foi para o Atlético, né? Ele teve peito de organizar o time sem essas estrelas. E o time foi eficiente e o Corinthians vai conseguir ser campeão. Então, no caso do Corinthians, o Carille tem 50% de mérito e os outros 50%, na minha opinião, são os jogadores. Para você, Moselli, trabalho de Carille, fale de Jô, pivô nato, que faz todo o processo ali para o Corinthians vencer. O jogo começou no terrão mesmo, né? Jogador do Corinthians, ele é corintiano. Começou com 17 anos, foi embora cedo para o exterior. Ele mesmo colocou que ele se perdeu um pouco, fora dos campos. E ele voltou agora. Eu tive a oportunidade de assistir um programa na TV com ele, a entrevista dele, e ele admitindo que fora do campo ele se perdeu mesmo. E agora ele voltou. É um jogador que se foi para a seleção brasileira também. É um jogador, como você falou, é um pivô que é difícil se encontrar outro igual. E ele prepara as jogadas e também está, como o Flávio falou, que tem mais jogadores, o Carille, ele está sendo fundamental. E como eu disse no início, a jogada toda é nele. É o chute do Cássio procurando o jogo. E está dando certo. Futebol simples. Não podemos esquecer também da Ponte Preta ter perdido o zagueiro e ter entrado o Fábio Ferreira, que é velho conhecido do Corinthians. Inclusive na jogada do Rodriguinho, ele deixou passar, não fez a falta no meio de campo. E depois entrou o Cadu também. Então isso aí ajuda o Corinthians, mas não tira de forma nenhuma o mérito. Agora eu acho que o Jô é fundamental no esquema do Carille mesmo. Sem dúvida. E falando nisso também, Moselli, nós não podemos deixar de falar do outro lado. Porque a Ponte Preta, ela oscilou muito no campeonato. Oscilou. Chegou um momento que não estava nem na zona de classificação. Classificou, chegou às quartas de final. Tirou depois o Santos,
de uma forma brilhante, tirou o Santos, depois tirou o Palmeiras, fez um jogo assim espetacular contra o Palmeiras. Pode falar, o Palmeiras não jogou nada, é verdade, mas tirou o Palmeiras. E você vê como é futebol, né? Ela não conseguiu dar a sequência, ela voltou a cometer esses erros, né? Porque a Ponte Preta, na verdade, não jogou nada. O Corinthians, além de ter feito o jogo da vida dele, a Ponte Preta não entrou em campo. Não teve um lance que eu me lembro assim que foi, olha, levou um perigo de gol. É um vice-campeonato que vai se confirmar, né? Como o Gilson Kleina falou, vamos jogar pela dignidade. Eu acho que isso é fantástico ali pro futebol, mas você acredita que a Ponte Preta amarelou na final? Em 2008 contra o Palmeiras, perdeu de 5, né? Primeiro jogo perdeu em Campinas também, depois perdeu de 5 no Parque Antártica, né? E agora, de novo, a Ponte Preta chegou na final e teve já... Agora já foi, né, Moselli? Como você vê esse outro jogo? Eu acho que não dá para falar que foi. Está bem encaminhado. Eu não esqueço que o Palmeiras perdeu do Grêmio de 5-1 e no Parque Antártica quase reverte o resultado. Deixa eu falar. Já foi, Moselli. E tem um outro, mas é um exemplo que eu tô Mas falando. esse exemplo e não tem cabe. mais, olha, deixa eu te dar um outro exemplo. O Flamengo precisava teria que perder do América do México no Maracanã na Libertadores de 3-0. Perdeu, foi eliminado. Então você não pode falar, não, o Corinthians já é campeão. Já é campeão. Tá bem encaminhado, mas não pode Mas a Ponte é um time muito mais fraco do que o Palmeiras era. Agora, o que aconteceu com a Ponte, que eu acho que subiu, cresceu muito a autoestima deles. Porque eles eliminaram o Palmeiras, eliminam o Santos. Opa, agora vai o Corinthians, agora chegou a nossa vez. E não é assim, é o Corinthians. Precisa tomar cuidado, porque não deixa o Corinthians chegar no fim. Quando o Corinthians chega na final, é complicado. E a Ponte não percebeu isso aí. Teve entusiasmo como se já estava com o título garantido. Flávio, aí já foi? Eu acho que a chance da Ponte Preta é 1% só porque vai entrar em campo. No Itaquerão, o Corinthians já é forte por natureza. Com essa vantagem, eu acho que já acabou. Na minha opinião... E 40 mil corintianos 44, tá tudo vendido já. E que empurrando o time com uma vantagem enorme, uma camisa forte, a Ponte Preta com a autoestima lá embaixo, pelo insucesso do último jogo. 1% de chance porque vai entrar em campo. Nada é impossível. Eu não acredito que nada seja impossível, mas é quase impossível. A missão é muito árdua. Já foi, gente, já foi. A verdade é sem mimimi, quando as pessoas ficam desvalorizando o Campeonato Paulista, dizendo que não está aí o Campeonato Paulista, o Corinthians vai se sagrar campeão, vale muito a pena. É óbvio, a final deu uma brochada porque os secadores agora não vão nem assistir o jogo domingo que vem. Essa é a grande verdade, porque tinha um pouco de graça. Agora não vai mais ter graça porque o Corinthians vai se sagrar o campeão paulista de 2017. Essa é a grande verdade. E segunda-feira, festa no placar eletrônico. Vai ter festa ou não, Moselli, segunda-feira? Tem que trazer até um bolo aqui. E eu vou te falar, Murilo. A diretora Elisete está dizendo que não. Que não vai ter. E vou te falar, um bolo com distintivo. Bolo? E vou te falar, não parece, mas é um dado interessante. Nesses 17 anos, o Corinthians ganhou 14 títulos. Não é qualquer coisa, não. Então, por isso que eu falo, a Ponte tinha que ter visto isso aí e ter tomado cuidado. Ela não tomou devido cuidado com o adversário que ela ia enfrentar. Essa é uma grande verdade. Vamos aguardar domingo que vem, porque segunda-feira vai ter festa no placar eletrônico. E falando agora de Flamengo 1, Fluminense 0. O Fluminense também não conseguiu repetir as atuações que estavam tendo. O Abel Braga ficou bravo na entrevista coletiva depois, falou que vai vencer o jogo domingo que vem, garantiu que vai vencer o jogo. Deixou claro, o Flamengo perdeu a oportunidade de matar hoje. Deixou claro isso. E que falha do zagueiro Renato, né? Flávio, aí, me fale sobre o final do Campeonato Carioca. Aí vai dar Flamengo de novo? Você acha que, por exemplo, o Flamengo perdeu o jogo na quarta-feira do Atlético Paranaense e precisava fazer um jogo bom? Porque o Flamengo está nessas duas disputas agora, né? Vai ter o jogo da Libertadores, inclusive quarta de novo agora, que é decisivo, e outra decisão. Como vai ser Flamengo e Fluminense domingo que vem? Eu acho que o Fluminense vai conseguir reverter. Fluminense reverte? Eu acho que reverte. Justifique, Flávio, essa reversão do Fluminense. Justifique. Justamente por conta disso. Você acabou de citar, o Flamengo está muito preocupado com a Libertadores. Ele tem um jogo importantíssimo na quarta-feira, que se ele não vencer, ele corre um enorme risco de ficar fora, porque depois ele vai jogar a última partida fora de casa contra o São Lourenço, e aí vai ficar bem complicada a situação do Flamengo. Então o Flamengo está preocupado com a Libertadores
e eu acho que não vai ter tanto foco na final do Campeonato Carioca. O Fluminense está focado nisso, o Fluminense tem um bom time. Ontem o Flamengo jogou muito melhor no primeiro tempo, o Flamengo jogou muito melhor no primeiro tempo, mesmo assim fez o gol numa falha bizonha do zagueiro. Inacreditável um zagueiro falhar daquela forma numa final. No segundo tempo o Abel mexeu no time, o Fluminense jogou melhor, criou mais chances do que o próprio Flamengo, e eu acho que o Fluminense tem condições de reverter. Eu acredito nisso. E há 22 anos atrás, Renato fazia gol de barriga. Gol de barriga. E 22 anos depois, Renato falhava, entendeu? Uma falha bizonha. E aí, Moselli, o Fluminense vira ou vai dar Flamengo também? Eu tô com o Flávio, eu acredito muito no Abelão, principalmente, que eu acho, na minha opinião, o melhor técnico do Brasil em atividade. E sempre gostei dele, campeão da Libertadores, campeão do mundo, um técnico de respeito, passou pela Ponte Preta, ficou 1 ano sem receber salário, mas continuou com dignidade na Ponte Preta. Então ele tem um histórico espetacular. E ele definiu, ele montou esse time aí. É um time novo, tem jovens jogadores que ele trouxe de Xerém, ele arrumou o time e não está contando com o Scarpa, que é o craque do time, está machucado, mas eu acredito no Abel, sim. O Flamengo tem a vantagem do empate no jogo no tempo normal, mas eu acredito no Fluminense. Estou com o Flávio. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Segunda-feira Vamos estaremos ver, vamos comemorando ver. aqui Vamos o título ver. do Corinthians e estaremos comemorando o título do Flamengo também. Esta é a grande verdade. Vamos ver. Esses senhores aqui... O senhor torce como contra o eles Flamengo demais, agora eles está torcem- fazendo esse Eles teatro torcem aqui. contra o Flamengo e ficam... Gente, eu perguntei opinião não torcida, entendeu? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Estaremos comemorando o título do Flamengo aqui, que vai se consagrar campeão carioca de 2017. O senhor odeia o Flamengo, seu Esta é a Bruno. grande... O senhor odeia o Flamengo. Independente disso, o Flamengo vai ser campeão carioca de 2017. Essa é a grande verdade. Vamos agora ao Campeonato Mineiro, para a alegria da nossa diretora Elisete, que é torcedora nata do Cruzeiro, né? É isso, Elisete? Tá vendo? Atlético 0, Cruzeiro 0. Cruzeiro perdeu a oportunidade, Moselli, de abrir o placar ali, de fazer o jogo que, teoricamente, em casa, né? No Mineirão, com a torcida única. Eu acho que perdeu, sim. Foi uma grande oportunidade, porque o Cruzeiro, o Atlético está na Libertadores também, está se desgastando muito. Era uma boa hora do Cruzeiro abrir vantagem. Parece que a vantagem do empate também é do Atlético, joga no Independência, joga com o time completo, também está na Libertadores. Aliás, o Atlético está na Libertadores, não Sim. eu falei o Cruzeiro está na Copa do Brasil, preocupado também com a Copa do Brasil. Mas o Atlético Mineiro, eu acho que tem um time mais completo, mais junto está o Atlético, tem a torcida do seu lado, que isso é fundamental, e tem a vantagem do empate. Então eu acho que o campeão mineiro é o Galo outra vez. Flávio, Atlético Mineiro e Cruzeiro, jogo no Independência. Acho que a chance do Atlético é enorme. Primeiro porque eu acho que o Atlético tem um time melhor que o Cruzeiro. Segundo porque vai jogar em casa. A gente sabe que o Atlético, quando joga no Horto, é uma pressão enorme, é um estádio acanhado. A torcida, Jogou no Horto? segundo ele, está morto. Tá morto. É. Assim como jogou em Itaquera? Já era. Então tá bom. E, então eu acho que o Atlético tem total vantagem nisso, até porque joga pelo empate. O Cruzeiro sem torcida, num estádio daquele, numa pressão enorme, e a responsabilidade de ganhar o jogo, né? Então a tendência é que o Cruzeiro já entre jogando mais aberto, vai ter que agredir o Atlético, e o Atlético a gente sabe que tem jogadores decisivos. Se você der espaço para o Atlético, a chance de você se dar mal é enorme. Principalmente o Robinho, o Fred e o Casares, que é muito rápido. O Elias, né? O Elias que dá uma tá bem, sustentação, tá Então eu acho que o Atlético tem grande chance. Eu acho que o Atlético vai ser o campeão mineiro 2017. Só uma pergunta, não foi o Cruzeiro que tirou o São Paulo, que estava jogando um dos melhores futebol do Brasil? O São Paulo saiu sozinho. Então, mas e aí? É o Cruzeiro agora. O Atlético, inclusive, vai jogar Libertadores, vai estar cansado, vai dar Cruzeiro. O campeão mineiro vai ser o Cruzeiro. Me cobrem segunda-feira. Estarei de azul aqui segunda-feira, azul celeste, para comemorar o título do Cruzeiro, que vai se sagrar campeão mineiro Ele sabe 2017. quem é, Flávio? Esta é a grande verdade. É fã incondicional de Mano Menezes. Adoro o Mano Menezes. Mano Menezes, Adoro o Mano Menezes. Essa Mano é a grande Menezes foi verdade. para a China, ele foi junto. Monstro, Ele acompanhava monstro, o time Mano da Menezes. China. Vai reverter o placar. E um resultado assim inusitado, né? Vejam os gols aí.
O que aconteceu com o Atlético Paranaense? Tá vendo? A gente sempre fala da Libertadores, né? O Atlético Paranaense ganhou do Flamengo no meio de semana, 2-1, ou seja, criou-se ali, né, uma atmosfera para a final e perdeu de 3-0 do seu maior rival ali no Paraná. 3-0 do Coritiba e agora vai jogar fora de casa. Gol de Gladiador, que Gladiador. o Flávio adora Kleber Gladiador. Fã incondicional de Kleber E Gladiador. é fera mesmo, Senhor é fera, Flávio, isso faz né? gol. E aí, Flávio, me fale desse jogo. E o que aconteceu? O Atlético entrou tá focado na Libertadores, desfocou ali. O que aconteceu? O Atlético está focado na Libertadores, todo mundo sabe, né? Teve uma guerra com o Flamengo na quarta-feira, conseguiu sair vitorioso de um jogo muito difícil, importante, conquistou o primeiro lugar da chave, mas o Atlético também jogou ontem desfalcado de alguns jogadores importantes, mas não justifica. Perder em casa, estádio lotado, na grama sintética, que todos dizem que é um grande empecilho, que ninguém consegue ganhar do Atlético por conta do gramado, né? Você jogar contra o seu maior rival em casa, uma final de campeonato, perder de 3-0, Que fase? isso não justifica. Já foi, né? Ah, esse já foi. Já foi. Vai cumprir tabela domingo. Vai cumprir tabela. Vai cumprir tabela. O Atlético Paranaense e a Ponte Preta estão abraçados, na mesma situação. Mozelli, e aí? Acabou também? Acabou. Agora tem um detalhe importante também que o Coritiba faz, né? Ele treina num campo improvisado sintético também. Então ele tem essa vantagem. Ó. Ele tem essa Informação, vantagem. hein? Eles estão Informação. treinando já faz tempo, não é um campo oficial, mas é grama sintética. Então eles entram em condição de igualdade contra o Atlético. E agora o jogo inverte, né? Agora no campo do Coritiba. E o Coritiba tem, como você disse, o Kleber Gladiador. Sempre foi artilheiro, não parou, se machucou, teve um histórico de contusão, mas retornou, está em forma, todo jogo ele faz gol. Então o Coritiba tem todas as chances de ser campeão paranaense. Eu estou com o Flávio, eu acho que já foi também. Ali também eu acredito que já foi. Ó, tá vendo? A gente concorda. Olha que maravilha. Você concordou com o Rumo, hein? E o Inter? E o Inter vai ganhar? O Inter empatou em casa 2-2, né? Seco Novo pra você, Hamburgo. Mozelli. O Inter vai ser campeão gaúcho ou não? Não, Novo Hamburgo. E não seria heptacampeão, né? Mas eu acho que o Novo Hamburgo leva. Fase do Inter, hein? E eliminou o Grêmio lá. Então não é... Tô com o Mozelli. Eu acho que o Inter não... Ele vem sofrendo para ganhar jogos simples. Já nem era para estar na final. Porque sofreu para ganhar a semifinal nos pênaltis. Eu acho que o Inter vai perder. Precisava falar do Bavi, hein? O Bavi só teve briga. A gente não fala de briga. Meu aqui, Deus aqui nós do falamos céu. de paz. Inter de Porto Alegre vai reverter para a alegria de Vinícius da Proceftor e vai sagrar o campeão gaúcho novamente. Inter de Porto Alegre, Colorado por tradição. Nós vamos para um rápido intervalo, só lembrar que estamos começando maio. Dia 1º de maio fez 23 anos da morte de Ayrton Senna, o maior ídolo, um dos maiores ídolos de toda a história do Brasil, que parava os nossos domingos de manhã. Que alegria lembrar de Ayrton Senna e de como ele se superava. Então, fizemos 23 anos aí sem Ayrton Senna, né? É uma grande realidade. saudade, hein? Quem é criança não sabe o que era Ayrton Senna no Saudade. domingo de manhã, mas ele fazia nossos domingos de manhã serem totalmente diferenciados. Vamos para esse intervalo. Olha, vai passar aí o comercial da Polo Air, o comercial mais bonito e charmoso do Brasil. Essa é a grande verdade. E o da Proceftor também, que está estreando. Proceftor, que é a patrocinadora oficial do livro de Evair o Matador. Proceftor, patrocinadora oficial do livro de Evair o Matador. O placar eletrônico volta já. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução.
Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta com o Placar Eletrônico, esse programa que está movimentando a cidade de Jundiaí e região. Hoje não teve nenhum problema no intervalo aqui. Seria porque JB Monteiro não está? Com certeza absoluta. Hoje nós tivemos aqui alto nível, entendeu? Durante nosso intervalo comercial. Até a nossa diretora Elisete entrou na nossa conversa aqui. Fantástico, né? E o assunto agora é Libertadores. Depois que você viu aí, né? Mais uma vez eu falei, o comercial da Polo é o mais bonito do Brasil. Tem Dia das Mães chegando, hein? Dia das Mães chegando. E vá na Proceftor também. Se você quer importar, se você quer exportar, a Proceftor já habilitou mais de 1.000 empresas em mais de 10 anos de mercado para que você possa fazer sua importação e exportação com segurança. O assunto agora é Libertadores de América. Que semana que nós vamos ter, hein? Libertadores de América que está pegando fogo. A semana passada já tivemos aí toda essa discussão do jogo do Palmeiras. Vamos falar de cada grupo hoje. Eu quero prognóstico, porque faltam 2 jogos de cada grupo, né? Vamos começar aí, você vai ver na tua tela, com o grupo 1, que é o grupo do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão. A verdade é que o Sr. Flávio odeia o Botafogo. Ele não fala aqui, mas ele odeia o Botafogo. Mentira. Olha aí o grupo do Botafogo. O Botafogo tem 7 pontos, seguido pelo Barcelona de Guayaquil com 7, Estudiantes com 3 e Atlético Nacional com 0. Olha, o Botafogo, ele passou por 2 pré-classificações na Libertadores. Aliás, o Botafogo, o ano passado, ia cair no Brasileiro. Sim ou não? No começo do No campeonato, começo. O Botafogo vai cair. No Foi começo. lá, classificou para a pré-Libertadores. 2 jogos com 2 timaços. Passou os 2. Está em primeiro lugar, 7 pontos. E essa semana pega o Barcelona de Guayaquil terça-feira. Terça-feira, 21h45, Botafogo. E ganhando, já vai a 10 pontos, já classificado. Moselli, Botafogo e Barcelona de Guayaquil, quanto vai ser esse jogo? O Botafogo ganha o jogo, mas tem um detalhe do Botafogo que você estava comentando, ele teve uma vantagem, na pré-Libertadores foi o que condicionou melhor o Botafogo. Os outros times estavam parados na pré-temporada, fazendo pré-temporada praticamente. E o Botafogo entrou praticamente um mês antes. Então na próxima fase, no mata-mata, é que a gente vai ter condição de ver exatamente a força do Botafogo, que eu não acredito que seja tudo isso. Está passando bem, eu acho, por esse fator deles ter começado a preparação antes, ter participado da pré-Libertadores e estar em ritmo de jogo, que os outros não estavam. Então eu vou esperar mais um pouquinho, mas dá Botafogo. Ganham. Ganha Quanto vai Botafogo. ser o placar? 1-0. 1-0 Botafogo. 1-0. Flávio, Botafogo e Barcelona de Guayaquil. eu não odeio o Botafogo, viu, Murilo? O senhor odeia o Botafogo? Não, sim. odeio não. O senhor senhor. tem um resquício. Ô, Eu começo a Botafogo falar, é verdade. eu começo a cantar o hino aqui, Botafogo você é fica verdade. tudo assim murchinho. Murilo, Essa é a grande não, verdade. é verdade. O senhor está com Botafogo resquício do aqui de JB Garrincha. Monteiro. Garrincha. Quem teve Garrincha? Quem teve Garrincha? Newton senhor Flávio? Santos. Newton Para, Santos. Para. O senhor tem um resquíciozinho do Botafogo, sim, que eu sei. Não tenho, não é Quanto vai verdade, ser torcedor do Botafogo. Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Vai ser 2-0 pro Botafogo. O Botafogo vai se classificar em primeiro dessa chave. Maravilha. Pelo grupo 2 da Libertadores, olha aí o grupo 2, que é o grupo do Santos. O Santos tem 5 pontos, está vendo na sua tela aí? O Santos tem 5 pontos, Santa Fé 4, The Strongest 4 e Sporting Cristal 2. E o Santos vai jogar agora na quinta-feira contra o Santa Fé. O jogo é no Pacaembu, né? Santos e Santa Fé. E aí, Flávio, quanto vai ser esse jogo do Santos? Santos ganha 3-1. 3-1 Santos? Santos. Que também vai ser o primeiro da O chave. que acontece com o Lucas Lima? Joga ou não joga? Parou de jogar. Parou. Parou. Não só ele, o Ricardo Oliveira. A também. seleção também tem uma quantidade enorme de jogadores, né? Os caras estão bem nos clubes, a partir do momento que são convocados, param de jogar. Mas eu acho que o Lucas Lima tem outras coisas. Falou muito,
Ele acha que joga mais do que joga, na verdade. Se ele jogasse tudo que ele acha, ele seria o camisa 10 da seleção. Santos, O Santa Santos, Fé. o Santos, Murilo, tem que ganhar esse jogo, porque o Santa Fé é um concorrente direto. E depois do Santa Fé, o Santos vai para a Bolívia jogar contra o Strongest. Então, se ele não ganhar esse jogo do Santa Fé, ele corre o risco de ficar fora. Então, eu aposto no Santos. Santos ganhou o jogo para mim também, 3-1, com 2 cruzamentos de Vitor Tem que Ferraz, ganhar esse que é um jogo. monstro. Tem que jogando, ganhar. né? Vai dar Santos sim, mais uma vez nós vamos ver o Santos classificar. Eu quero falar com vocês aqui de uma coisa que ninguém está falando da Libertadores, por quê? Porque a Libertadores tem vários clubes brasileiros, e a gente está, mas ninguém está se atentando ao River Plate. E aí, Moselli? River Plate, grupo 3, o River jogou 3 jogos e ganhou os 3. 9 pontos, Independiente de Medellín 6, Emelec 3 e Melgar 3. E o River Plate vem aí. Né? Não vai ter jogo essa semana, o jogo é dia 10, próximo jogo é em casa com o Emelec, ganhando vai a 12. Como que você vê o River? Moselli, nosso M10, que conhece de futebol muito mais do que eu, muito mais do que o Flávio, muito mais do que o JB Monteiro. Fale do River Plate, Rivaldo Moselli. Que isso? Sim, não, também. Muito mais, muito mais. O JB Monteiro, então, que está suspenso, né? O River, o que aconteceu de bom por River, o divisor de águas, foi quando ele caiu para a segunda divisão no Campeonato Argentino. Aí o que aconteceu? Começou a renovação, começou a melhorar, melhorou todo, trocou a diretoria. Então houve aquela união que aconteceu mais ou menos parecido com o Corinthians quando caiu para a segunda divisão. Opa, acordaram. Então daí para cá o River vem vindo bem, sempre. E sempre pela tradição também, né? O River é o grande favorito também nessa Libertadores. Legal. Eu apontaria como favorito. Então ele deve classificar em primeiro e ganha o jogo. Você vê o River como força, Flávio? Muito forte. O River eu acho que vai chegar para brigar pelo título. É um dos grandes candidatos ao título. Tem uns 4, 5, na minha opinião, essa Libertadores que podem ganhar o torneio. Daqui a pouco vamos falar dos favoritos. Grupo 4. Grupo 4. Olha o grupo 4, que é o grupo do Flamengo, que o senhor Flávio também tanto persegue. Primeiro lugar, Atlético Paranaense, está na tua tela aí, Atlético Paranaense com 7 pontos, Flamengo com 6 pontos, Universidade Católica com 5 e São Lourenço com 4. E o jogo é essa semana, hein? Atlético Paranaense, São Lourenço e Flamengo e Universidade Católica. Vocês acham que o Flamengo corre? Porque é o seguinte, faltam 2 jogos só para cada time aqui. O Flamengo vai jogar em casa, precisa fazer o dever de casa de todo jeito. Vocês acham que o Flamengo corre algum risco de ter um maracanazo agora? Algum risco? Ou está tudo sob controle ali? Vai ganhar um jogo tranquilo? Como que vocês veem esse jogo do Flamengo essa semana? Jogo decisivo. O Flamengo eu acho que deve ganhar o jogo, mas ele tem favorável a ele o jogo confronto direto dos outros 2 adversários, com o Atlético do Paraná Contra o São Lourenço. Contra o São Lourenço. Então é um confronto que vai, de uma certa forma, ajudar na composição dos resultados. Porque se os dois ganham, Moselli, se o Atlético Paranaense ganhar, vai a 10, o Flamengo a 9, já estão classificados então, os dois. O que favorece, os outros 2 times têm 5 e 4. E o que favorece muito o Atlético é o fato da grama sintética, né? Então quem cai lá é difícil sair com, pelo menos empate. É igual em Itaquera? Empatar lá. Caiu em Itaquera? Não, caiu em Itaquera já era. Flávio, e o Flamengo? Passa ou não? Eu acho que passa. Eu vou ter que voltar atrás, porque no programa passado eu falei que eu achava que os 2 brasileiros não iam conseguir se classificar. Mas a combinação dos resultados deixou a situação muito favorável. Os 2 jogam em casa, se os 2 ganharem, vai passar os 2. Eu acho que vai passar os 2. O Flamengo não vai perder a oportunidade de vencer a Universidade Católica no Maracanã. Primeiro porque o time do Flamengo é muito bom e vem jogando bem. O Flamengo jogou muito mais do que o Atlético Paranaense no último jogo. Jogou muito mais. E Flávio, o confronto direto com a Universidade Católica. Se a Universidade Católica no outro jogo, joga em casa. Sim, os 2 jogam em casa. Mas vão cair fora os 2, vai dar os 2 brasileiros. O Flamengo sofre muito sem Diego, essa é a verdade. O Diego não é só um jogador bom, ele é um jogador decisivo. Ele tem lances decisivos. Pelo grupo 5, o grupo do Palmeiras. Palmeiras tem 10 pontos, acompanhe na sua tela, o Palmeiras com 10 pontos, Jorge Wilstermann com 6, Atlético Tucumã com 4 e o Peñarol
que deve... O Peñarol tem que ser eliminado, 5 anos de gancho, né? E Jorge Wilstermann e Palmeiras, jogo lá. Palmeiras deve estar praticamente classificado aqui com 10 pontos. E aí, Flávio, quanto vai ser esse jogo? Eu acho que esse jogo vai empatar. Palmeiras tem condições totais de ganhar, mas a altitude é algo que prejudica muito, né? Eu acho que esse jogo vai ser 1-1 e o Palmeiras vai se classificar com tranquilidade, porque depois vai fazer o resultado em casa no último jogo com o Tucumã, vai terminar em primeiro da chave tranquilamente, na minha opinião. Para você, Mozinho? Eu discordo. Eu acho que lá o Palmeiras não ganha, não, porque vai ser um jogo decisivo para classificar o Jorge Wilstermann. E lá é difícil, por causa do que o Flávio falou bem da altitude, é um adversário dificílimo. E tá aí vai jogar o jogo decisivo, porque pro Palmeiras não é tanto, o Palmeiras já está lá. Agora Sim. eles precisam desse resultado para passar. Pergunta. Quem Eduardo Batista vai escalar? Porque não é possível, né? Entendeu? Que ele vai colocar 3 zagueiros de novo. Eduardo Batista, tenha uma conversa de 5 horas com o Michel Bastos, você e o Alexandre Matos, para convencer ele a jogar de lateral esquerdo. Ele é um monstro jogando de lateral esquerdo. Ele é um monstro, tá? O Roger Guedes não é jogador para ser titular do Palmeiras. Ele é um ótimo jogador, mas para ser titular do Palmeiras não dá. Titular do Palmeiras. Não dá para Roger Guedes ser titular do Palmeiras. Por favor, Eduardo Não Batista. concordo com você. Ajude, Desculpa, mas não concordo. Não dá, Mozelli. O Roger Guedes não dá de titular. Ele perdeu um gol sem goleiro. Não tinha goleiro mais. Estava 2-2 o jogo. Ele chutou a bola por cima. Ele perdeu o gol. Ele arrumou confusão. Essa é a grande verdade. Confusão. Então, o Eduardo Batista colabora, né? Para mim, Palmeiras 3, Jorge Wilstermann 2. Palmeiras vence fora de casa de novo. Inclusive, a semana passada eu fui o único aqui. JB Monteiro falou que o Palmeiras perdia. O senhor Flávio falou que empatava. Eu fui o único que sustentei aqui. Falei, Palmeiras vence fora de casa e o Palmeiras foi lá e ganhou. Como assim, ele não ganhar do pior time da Libertadores? Não importa, ganhou. E ganhar do jeito que ganhou. Fez o trabalho E dele. vou te falar, viu? Posso falar uma coisinha do Roger Guedes? A regularidade dele é impressionante. A regularidade dele baixa. Ele joga... É um jogador de nota 4 o jogo inteiro. Eu vou te dar um detalhe. Regularidade baixa. Eu vou te dar um detalhe. Quando ele está jogando, o Jean cresce. Ele fica monstro, o Jean. Por quê? Porque tem o Roger Guedes que ajuda a marcação dele. Ele sobe e vai em todas as bolas. Você vê toda a jogada do Palmeiras sai pela direita. Quando o Dudu não está jogando, é Roger Guedes e Jean. Eles estão assim. Por isso que ele não sai. Mais ou menos por aí. Você persegue o Roger Guedes. Pelo grupo 6 da Libertadores, é o grupo do Atlético Mineiro. O Godoy Cruz tem 10 pontos, o Atlético Mineiro 7, o Libertad 4 e o Sport Boys 1. E nós vamos ter essa semana aqui Sport Boys e Atlético Mineiro. O Sport Boys está com 1 ponto, né? 1 ponto. Está cumprindo tabela já. E aí, Flávio, quanto vai ser esse jogo? O Atlético vai ganhar. O Sport Boys tem um time muito fraco. O melhor time dessa chave mais regular é o Godoy Cruz. E está fazendo a melhor campanha. Também tem 10 pontos. A campanha do Godoy Cruz é excelente. O Atlético vai ganhar esse jogo. Ganha? Da Vai Atlético ganhar. Mineiro? Vai ganhar. Tá. Fred e Robinho vão arrebentar O esse Atlético jogo. ganha também. Fred e Robinho Atlético vão ganha. arrebentar esse jogo. Fred e Robinho. Os O dois. senhor puxa saco do Robinho, né? Entendeu? Como o senhor puxa Não, e saco tem- do tem- Robinho joga muito. Fred, sim. E Robinho tem- joga Fred, muito. sim. Os dois jogam muito. Flávio, e tem um ex nosso lá, o Elias, que está entrando no time, está entrando em forma. Ele já está puxando sardinha pro Mas Corinthians. é... Nós não estamos falando de Mas o Corinthians. Elias não, mas ele Estamos falando de não falei do Libertadores. Corinthians, você Estamos que falando falou. de Libertadores de Falei Atlético esse, Mineiro. Falei um esse. Tem Casares, tem Eraso. Elias, tá jogando bem. Tem um time bom. O Vitor voltou também, tá em forma. Lateral também. direito. Tá o Marcos- Pedro Rocha. Marcos tá o Marcos Rocha. Tá bem. Grupo 7, Lanús, 7 pontos, Nacional do Uruguai 7, a Chapecoense tem 4. Essa Chapecoense tomou uma sapatada Ontem. de 3-0 e o time, né, da minha filha Zúlia tem 4 pontos também. A Chapecoense pega o Lanús fora de casa, entendeu? E esse jogo não é essa semana, obviamente, então não vamos nem comentar quanto vai ser, mas vai ser uma pena muito grande aí a Chape, né, que é o time do coração do mundo, estar fora da Eu Libertadores. acho que a Chape está fora. É. Grupo 8, o grupo do Grêmio, que tem jogo essa semana. Grêmio tem 10 pontos, o Guarani do Paraguai. Te lembra alguma coisa do Guarani do Paraguai, Mozinho? Lembra. Só para saber. Lembra.
Deportes Iquique Lembra 6 que eliminou o e seu Zamora técnico 0. favorito, o Tite. Tite, não monstro. conseguiu ganhar Melhor do Guarani técnico do do Paraguai. mundo, Tite. Que vai ser campeão do mundo o ano que vem. O Podem me Grêmio foi cobrar. bem o Lucas Barros Podem me ontem. Você cobrar. viu 3 gols ele fez ontem. Lucas Barrios, que é... O senhor Flávio é fã incondicional de Lucas Barrios. Então o Grêmio tem 10 pontos, Guarani 7. Essa semana tem Deportes Iquique fora, que tem 6 pontos, hein? Não está fora contra o Grêmio. E aí? O Grêmio vai... Eu acho que o Grêmio vai arrebentar. Fora de casa? Não, esse jogo vai ser mais difícil porque o Deportivo Iquique ainda tem chance. Então deve dificultar. Pode até ser que o Grêmio perca, mas depois ele tem o último jogo contra o Zamora em casa, o Grêmio vai passar também em primeiro da chave, na minha opinião. Empatezinho. Empate. Maravilha. Tá aí um raio-x de toda a Copa Libertadores. Na semana que vem nós vamos falar já, porque vai ter muita coisa já bastante definida. A gente sabe que é sorteio dos primeiros lugares contra os segundos lugares esse ano. Mudou, não é o primeiro com o 16º, vai ser sorteio, mas vamos ter uma definição já de como vai ser. Nós temos uma pergunta aqui, um telespectador chamado Marcelo, de São Paulo. Roda a pergunta que é feita para o senhor Flávio. Eu quero ver se ele vai conseguir responder. Roda a pergunta do nosso telespectador. Alô, galera de Jundiaí, meu nome é Marcelo, falo de São Paulo. Tenho acompanhado toda semana o Placar Eletrônico no canal 25.com.br. O programa tá muito bacana. Deixo aqui meus parabéns para o Murilo, para o Flávio, para o Moselli. E antes de me despedir, eu queria fazer uma pergunta para o Flávio, e principalmente para o Murilo. Quem vai ser o adversário do Palmeiras na final da Libertadores desse ano? Eu aguardo as respostas. Um abraço, pessoal. Tá aí um grande abraço para você, Marcelo. Um grande abraço para todo mundo que está no www.canal25.com.br, assistindo no Brasil e no mundo todo. E aí, Flávio? Ele fala que Tá aí essa pergunta. ele fez a pergunta para mim, mas depois ele fala, e principalmente Eu pro vou Murilo. dar a resposta. Eu quero Tá? que o senhor fale primeiro. Eu acho que a final dessa Libertadores vai ser Palmeiras e River Plate. O River Plate vai ser o adversário do Palmeiras na final da Libertadores. Só isso? Essa é a pergunta Foi uma dele. pergunta presunçosa. Como que ele já colocou o Palmeiras na final da Libertadores? Só um minuto. Eu acho que ele é Alto palmeirense, lá. eu acho. O Alto senhor lá. também coloca. Alto Palmeiras. lá, alto lá. Aliás, a minha- pergunta que eu fiz a semana Aliás- passada é com quem o Palmeiras, que nós vamos entrar agora na Champions aqui, nós vamos falar com quem o Palmeiras, para mim, vai disputar a final do Mundial. Não é nem a final da Libertadores. Mais alto lá, Marcelo, tá? É uma coisa de cada vez. Aliás, a Vera Lúcia Peliciari, Vera, olha a sua pergunta aqui. O Murilo, que time você torce? Ela quer saber. Paulista de Jundiaí. Eu te amo, meu paulista. Tá bom. Um abraço Vera, pra Vera. tá um aí, abraço Vera. pra Vera. Quem vai Tá? para a final? Da Libertadores? Responde o telespectador. Quem vai pra final? A final da Libertadores vai ser entre clubes brasileiros. Entendeu? Porque já vai. A Comebol não vai ter mais o que fazer. Então tá, quem é Vão o ser adversário 4 do clubes Palmeiras? brasileiros? Palmeiras Boa, Flávio, e boa, Flávio. Flamengo. Entendeu? Ah, Essa é a final da desceu Libertadores. do muro. Não, o River Plate vai cair fora. Tá bom. River Plate vai cair fora. Logo, logo vai cair fora. E o assunto agora é Champions League. Moselli, Champions League. E aí, essa semana vai pegar fogo ou não? Ah, tá pegando fogo já, né? Clássico. Madrid é cidade do futebol. Outra vez. Deixa eu falar Dois que os times. jogos, você está vendo na sua tela aí, Real Madrid e Atlético de Madrid vai pegar a cidade de Madrid, não sei o que vai acontecer lá, hein? Mas tem que preparar a cidade. E Mônaco e Juventus. Então os confrontos começam essa semana que vem tem mais os outros confrontos. Fala do jogo, Moselli, qual a expectativa Real Madrid e Atlético de Madrid? Olha, eu acho o seguinte. Primeiro, o fato de ter o Diego Simeone como técnico do Atlético de Madrid. E segundo também, pelo que o Atlético representa para o Real Madrid. É sempre confronto difícil, muito difícil entre os dois. E você fala, é favorito, não é. Então eu acho que está chegando a hora do Atlético de Madrid ganhar. E eu acho que chegou, vou além, chegou a hora do Atlético de Madrid. Que tem o Griezmann, que está jogando muito, está o time inteirinho, inteiro. O Real Madrid vem cambaleando, perdeu o Gareth Bale, que não vai jogar. Sim. É um desfalque impressionante isso daí. Então eu acho que o Atlético de Madrid sai como favorito nesse confronto aí. Legal. Flávio? Vou manter minha opinião. Da semana passada foi a mesma.
por alguns motivos. Esse é um dos motivos que o Moselli disse, é um dos motivos que eu acredito. Tem uma outra situação que vai decidir em casa o segundo jogo. Isso é uma vantagem. Num clássico como esse, a gente sabe que é uma vantagem. E também fazendo uma mistura aqui, eu acho que essa derrota do Real Madrid no último minuto para o Barcelona, jogando em casa, o Real Madrid tinha uma situação confortável no Campeonato Espanhol. Com essa derrota, embolou tudo. Já faz 9 dias que isso aconteceu. Não, Murilo, mas isso vai interferir negativamente no Real Madrid. Mas o Murilo não esquece, o Bale faz muita falta, ele vai fazer falta. Dos 2 jogos ele não vai poder jogar. Vai entrar o colombiano, o Hernández, o Rames Rodrigues. Vai entrar, deve entrar que é muito bom, deve entrar mas é outra posição. Quebra aquele ritmo que tem no trio atacante, que é o Bale, o Benzema e o Cristiano Eu Ronaldo. acho que passa o Atlético. Na minha opinião, Hora passa. do Atlético. Atlético de Madrid é cliente do Real Madrid. Cliente fiel. E vai permanecer sendo cliente. Vai permanecer sendo cliente. A folha de pagamento do Real Madrid é 10 vezes maior que o Atlético. E todo ano é prorrogação, é um gol aqui, um golzinho lá. Eu acho que chegou a hora do Real Atlético. Madrid passa de novo. Aliás, a Champions League sem o Barcelona, entendeu? A UEFA deveria fazer, entendeu? Um novo campeonato. Já vai começar. Um novo campeonato. Neymar, ele quer ver o Neymar. O Barcelona saiu, acabou a graça. Essa Ele é a quer ver o grande Neymar. verdade. É o Messi, o Neymar. É igual a Copa do Brasil sem o São Paulo e o Corinthians que caíram fora. Não tem mais graça nenhuma também. É a mesma coisa da Champions League. Como não tem sem mais o graça? Barcelona. Tem o campeão, tem o finalista do Libertadores, do Palmeiras. Mas tiraram o São Paulo e Corinthians. Tem o Flamengo, Conseguiram tem o Flamengo. tirar o São Paulo e Corinthians, deixar a Copa Caíram Verde, fora, não tiraram. Copa Afeganistão, Copa não sei o quê. Copa Eles não sei caíram classificar. fora, não foram tirados. Tiraram. Se fosse o Guilherme do futebol do Reserva da Serra, que tivesse trabalhando na CBF, ia ser muito mais organizado. Guilherme monstro no regulamento. Mônaco e Juventus. E agora? Como é que vai ser Mônaco e Juventus? Eu acho que passa a Juventus. Para mim, a Juventus é a maior favorita dessa Champions. Pelos jogos que eu vi e também pela propriedade com que eliminou o Barcelona, eu acho que a Juventus está pronta para ser campeã. Eu acho que dos 4, o time mais forte é a Juventus. Vai eliminar o Mônaco. O Flávio não se aguenta e fala com o coração dele, né? O coração dele. Não é verdade. O coração do Flávio quer Palmeiras e Juventus na final do Mundial. Esse é o coração. Ah, Não é verdade, Ele não não é se verdade. aguenta. Ele não Não se é verdade. aguenta. Entendeu? Moselli, Eu sou- Juve, a velha senhora em Mônaco. Eu sou suspeito porque é o time do Nono. Tinha no meu pai e meu time. O Juventus, além de achar que o Juventus é favorito, embora o Mônaco tenha um time muito bom, jovem, bem treinado, um time tecnicamente bem arrumado dentro de campo. Mas toda a força do Juventus é nessa hora que vai aparecer. E Gianluigi, Daniel jogando bem, Chiellini, Bonucci, o Alexandre, Dybala, Carlos o time é Santos, muito forte. Dybala, Quadrado. Então o Juventus está pronto para ser campeão da Champions. Pode apostar. Vamos apostar. Juventus uma pizza. campeão? Campeão. O senhor está sozinho. O senhor está sozinho, percebeu? Juventus campeão. Cuidado com o Mônaco, hein? Cuidado. Cuidado, tem que Mônaco tomar ganhou os cuidado 2 jogos. agora. Aliás, os times Tem que alemães. tomar Cadê os cuidado. times alemães? Que o senhor tanto defende aqui. Meteram a mão. Fala que a Alemanha é a melhor do mundo. Ô, Cadê mas os times alemães? isso, Cadê? Expulso. Borussia Não, e Bayern. não, Cadê? Borussia. Falei do Bayern. Cadê? Bayern é o melhor time Caíram do fora. mundo. Caíram fora os dois. O juiz tirou. O juiz tirou? Pô, tirou. Não vale. Tirou o Vidal Caíram depois fora, do Marcelo, gol caíram do Cristiano Ronaldo O impedido. futebol alemão está em baixa. Essa é a grande verdade. E a Copa do Tite. Filipão tá em alta. Estamos juntos, Tite. Filipão, o ano que vem. Luiz o ano que Felipe, vem, 7-1 escolar, O ano que tá vem, em o alta. 7-1. Todo brasileiro vai vingar o 7-1 ano que vem. Podem esperar. Você vai aparecer com a camisa da Alemanha aqui, hein? Não, não vou. Não vou. Não. Minha camisa é canarinho, camisa brasileira. E para mim, eu também acredito que a Juventus passe, mas tá dando aí uma sensação de Real Madrid e Juventus. Essa é a grande verdade que eu acredito que vá virar no Champions League, mas vão ser 2 jogos assim fantásticos. E quero mandar um abraço aqui para todo o pessoal do Reserva da Serra. Tá aí a foto. Falei a semana passada que o Monteiro e o Moselli estavam lá no churrasco. Tá aí a foto que vocês estão vendo aí com a galera do futebol do Reserva da Serra. Monteiro cumpriu sua promessa, foi lá. Tava de casaquinho, tava com frio, né, Monteiro? Esse dia não tava suspenso. Do churrasco ele nunca tá suspenso, né?
chame o Monteiro que ele vai para a sua festa, para o seu churrasco. Um abraço para todo mundo do Reserva da Serra aí, que faz a sua confraternização uma vez por mês, toda a galera que joga o seu futebol. Um abração também, Murilo, para eles lá, que receberam a gente lá com muito carinho, muita amizade. Alguns já conheciam, outros não. Foi uma noite muito agradável. Então, um abração para todos aí. Legal. Estamos fechando aqui mais um placar eletrônico. Flávio, quer mandar um abraço para alguém? Mandar um beijão para os meus filhos, Jean e Júlia, meus amigos de São Paulo, agostinianos da OPV, meus amigos de infância. Obrigado por nos assistir. Forte abraço. Um abraço a toda a galera jundiaense. A semana que vem nós vamos estar aqui na segunda-feira com o campeão paulista. Vai haver uma festa nesse estúdio aqui para você. Vamos ver quem vai ser o campeão paulista, Corinthians ou Ponte Preta. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.